Então, boa noite, pessoal. Estamos começando hoje a nossa aula 6 e o título da nossa aula é Isaac e Jacó. Na aula de hoje, nós vamos mergulhar nessa fascinante história de Isaac, filho de Abraão, e Jacó, filho de Isaac. Na próxima aula, nós vamos ver a história de José. Então, hoje a gente vai cobrir do livro do Gênesis, do capítulo 24 ao capítulo 36. Na próxima aula, nós terminamos com o livro do Gênesis, tá bom? Então, na próxima aula vai ser também muito interessante, que vai ser a história de José, filho de Jacó. Então, vocês estão vendo que a gente está desenvolvendo aqui uma linhagem, né? Abraão, que gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e Jacó gerou 12 filhos, dentre eles a história de José é um deles, que nós vamos ver na aula que vem. Então, vamos começar fazendo oração, entregando esse momento, essa aula à Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, uma pinceladinha rápida de revisão para a gente poder caminhar agora na aula 6. Nessas 5 primeiras aulas, o que foi que nós vimos? Vamos revisar bem rapidinho. Nós vimos que Deus é o criador de todas as coisas, criou todas as coisas e criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, para amá-lo, para servi-lo e para que um dia pudesse estar eternamente na glória da Santíssima Trindade. Adão e Eva, o primeiro homem e a primeira mulher, foram enganados por Satanás e eles desobedeceram a Deus, e com isso o pecado entrou no mundo, trazendo sofrimento, trazendo morte e quebrando a amizade que existia entre o homem e Deus. Mas Deus, não deixou isso passar em branco, e na sua infinita misericórdia, ele elaborou um plano de salvação para esse homem decaído, no pecado. E aí ele elaborou esse plano de salvação, e nesse plano de salvação ele quer formar um povo, e a partir deste povo há de vir o Messias, o Salvador, aquele que vai nos redimir e nos tirar da situação de escravidão ao pecado. E aí, para formar esse povo, Deus escolhe um homem, Abraão, e faz aliança com Abraão. Ele faz aliança com Abraão e ele faz promessas. Ele faz 3 promessas a Abraão. Ele promete uma terra, ele promete uma descendência numerosa, inclusive uma descendência onde terão reis, né? Tanto que Sara, o nome dela é princesa, a esposa de Abraão, se vocês lembram, né? E a terceira coisa que ele promete é uma bênção para todas as nações a partir desta nação escolhida, desse povo escolhido. 3 promessas que ele faz com Abraão, e nós vamos ver na aula de hoje que ele vai renovar essas promessas, renovar essa aliança com Isaac, vai renovar as promessas com Jacó, né? Esses dois personagens. Então, Abraão, Isaac e Jacó são os 3 patriarcas do início da história desse povo, tá certo? Então, nós vamos hoje ver um pouquinho sobre a história de Isaac e de Jacó, né? E como vocês, para que vocês fiquem bem na genealogia, né? Fique bem claro para vocês esses personagens, esses patriarcas. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e Jacó, cujo nome depois, nós vamos ver daqui a pouco, mas eu já antecipo, Deus vai mudar o nome dele, de Jacó para Israel. E Jacó, Israel,
vai ter 12 filhos, e esses 12 filhos serão os patriarcas das 12 tribos de Israel. Então, a história que tá começando a evoluir, né? E dentre esses 12 filhos, um deles é Judá. Judá é de onde virá Jesus. A linhagem de Jesus, né? O patriarca, a tribo de onde Jesus vai nascer é a tribo de Judá, que é um desses 12 filhos de Jacó. E o outro filho é José. E a história e o José é uma história fascinante, que nós vamos ver, ela é muito importante. Com essa história que nós vamos ver na próxima aula, nós encerramos o livro do Gênesis. Então, na próxima aula, nós teremos coberto toda a história mais importante, né, do livro do Gênesis, que é um dos livros mais importantes para o povo judeu, né? Os 5 primeiros livros que eles chamam de Pentateuco. Gênesis é o primeiro, tá bom? Então vamos voltar, vamos começar aqui com Isaac. Nós vimos na aula passada que Isaac, ele é uma prefigura de Jesus, né? É uma prefigura de Cristo. Não sei se vocês lembram, quem não lembra, vai lá na aula 5 e revisa a aula 5. Isaac, amarrado na lenha, Abraão amarra ele na lenha para oferecer em sacrifício, e Deus de providência manda um anjo que segura e entrega um animal para ser sacrificado no lugar. Então, aqui nessa imagem de Isaac amarrado ali na lenha para ser oferecido a Deus em sacrifício, aqui nós vemos tudo que é Isaac, né? Ali é uma imagem de Isaac. Isaac amarrado, não à lenha, mas amarrado à vontade de Deus. Para ele, para Isaac, tudo é misericórdia, tudo é providência, tudo é dom de Deus. Esse é vamos dizer, a essência da pessoa de Isaac. Então, Abraão, vamos recordar aqui um pouquinho a história. Abraão já estava idoso. Aliás, ele já era idoso quando Isaac nasceu. Agora que Isaac está um homem, ele está mais idoso ainda, né? E ele, preocupado, não queria que Isaac casasse com uma mulher cananeia. Ele queria que Isaac casasse com uma semita lá da parentela, da terra da parentela da família de Abraão. Então, o que é que Abraão faz? Chama um servo da confiança dele, né? E manda ele até a terra da parentela dele, na Mesopotâmia, na terra do irmão dele, o irmão dele chamado Nacor, e ele diz assim: vá lá e busque uma esposa semita para o meu filho Isaque, né? E aí o servo pergunta: e aí como é que se fica um pouco preocupado se vai dar certo, se a jovem vai querer vir? E aí ele diz assim: olha, não se preocupe, Deus há de mandar um anjo adiante de você preparando o seu caminho. Então Abraão, até o último momento da vida dele, foi nessa confiança. Então ele acreditava que Deus haveria de mandar um anjo e que essa missão do servo seria muito bem cumprida com o auxílio de um anjo, como de fato, né? De fato, o servo foi muito bem sucedido. Só que Abraão, antes dele viajar, pede que o servo faça um juramento. Olha, você, quando encontrar essa jovem, por favor, não traga ela para cá, para a terra de Canaã. De jeito nenhum, não leve Isaac para lá, porque esta é a terra prometida por Deus, né? Ele prometeu essa terra para mim e para os meus descendentes, então é aqui que Isaac deve morar. E aí o servo vai e junta os seus companheiros, camelos, muitos presentes, né? E faz essa viagem. Ele chega lá na Mesopotâmia, num poço, e obviamente que ele está querendo dar água de beber aos camelos e tomar água, e ele pede a Deus um sinal. Ele diz assim: se eu encontrar aqui uma jovem que seja bastante gentil para nos dar água do seu próprio cântaro, né? Esse é um sinal. Ele pediu a Deus esse sinal, que aparecesse essa jovem. Quando ele termina de pedir esse sinal a Deus, aparece quem? Rebeca.
E aí Rebeca, com muita gentileza, vai, oferece água aos camelos, aos seus companheiros, dá água a ele e tudo, sempre com essa gentileza toda, muito bonita, jovem, bonita e gentil, né? E aí ele conversa com ela e descobre que ela é uma sobrinha de Abraão, ela é filha de Nacor, que é irmão de Abraão. Então, olha só como Deus abriu os caminhos. E aí ele é acolhido na casa da Rebeca, vai em casa, fala com a mãe, né? Explica que tem esse servo lá, e o pai dela, chamado Batuel, né? Aliás, ela é neta, ela é filha de Batuel, ela não é filha de Nacor, ela é neta de Nacor, ela é sobrinha neta de Abraão, né? Porque Batuel é filho de Nacor. Então ela vai, fala para Batuel e fala para o seu irmão Labão, o nome do irmão dela era Labão, e eles ficam muito assim, como muito felizes, né? Abrem as portas para receber esse servo, oferecem toda a hospitalidade, como era o costume da época, recebem com toda a hospitalidade, recebem os presentes que Abraão mandou, né? E concordam em deixar a Rebeca ir. A Rebeca aceita ir, e ela vai, ela com suas servas, né? Vai com o servo e ela casa com Isaac, e ela foi muito amada por Isaac, foi muito feliz, foi um casamento muito feliz, né? Isaac tinha 40 anos de idade quando ele casou com Rebeca. Agora, quem é Isaac? Vamos entender um pouquinho quem é Isaac. Isaac era um homem de espiritualidade, um homem de oração, um homem de amizade com Deus. Ele seguia os mesmos passos de Abraão na fé, na confiança, mas o que ressalta em Isaac é a humildade, aquela mesma humildade quando ele aceitou ser oferecido em sacrifício, como nós vimos na aula passada, essa humildade de estar sempre rendido diante de Deus. Então, Deus apareceu a Isaac, da mesma forma como ele apareceu a Abraão, renovou a aliança com ele, né? E Isaac, então, reconhece a esse Deus verdadeiro, o único Deus verdadeiro, Deus de Abraão, e aí vai passar a ser o Deus de Abraão, e agora é o Deus dele, o Deus de Isaac, né? E acontece que Rebeca era estéril, e, mais uma vez, Deus querendo se revelar como o Deus da vida. Ele tem controle, né, sobre a vida, porque a vida pertence a Deus. E Rebeca é estéril. E o que Isaac faz? Ele ora a Deus e Deus escuta a sua oração, né? E aqui é muito interessante, eu quero aprofundar só um pouquinho aqui na pessoa de Isaac. Isaac é simplesmente um elo. Ele é um elo simples, fiel, humilde. Ele faz uma ligação entre Abraão, o grande Abraão, que saiu da sua terra, que viveu tudo que ele viveu, que esperou anos e anos por Isaac, esse grande Abraão, e Jacó, né, que vai passar por muitas aventuras e vai gerar as 12 tribos de Israel. Então, Isaac se coloca aqui no meio desses dois homens, né, de assim, cheio de aventuras, cheios de coisas extraordinárias acontecendo nas suas vidas, e Isaac se coloca aqui a esse elo humilde, esse elo simples, e ele nos tem muito a ensinar, porque nem todos somos chamados a realizar grandes feitos. Nem todos. Isaac não foi. Deus apareceu a Isaac, renovou as promessas, mas não pediu de Isaac coisas extraordinárias, feitos grandiosos. Não. Isaac simplesmente viveu a vida dele, casou com Rebeca, gerou os dois filhos que Deus deu a ele, né? Esaú e Jacó. Então ele vive. A Bíblia não nos conta, não relata que Isaac tenha realizado nada de extraordinário,
né? Mas isso é uma grande lição para nós, e é um conforto para aquelas pessoas que são chamadas a viver a sua vida, uma vida de fé na vida cotidiana, trabalhando, lavando panela, pagando conta, buscando o filho na escola. Então, é possível encontrar Deus na rotina do dia a dia e viver na simplicidade, na confiança do dia a dia. Então, a gente lê a história de Abraão, quantos feitos maravilhosos, né? Tirou Lot, salvou Lot, resgatou, entrou em guerra. Quantas coisas ele fez, e nós vamos ver mais adiante na Bíblia alguns personagens que fazem coisas fantásticas. Mas nem todos, alguns, Deus chama a simplesmente ser aquilo que Deus quer que eles sejam, na humildade, na simplicidade, numa vida simples, como confiando, orando. Esse é Jacó. Para mim, Isaac. Então, Isaac, para mim, é uma lição, é um conforto. É um conforto para algumas pessoas que, muitas vezes, ou por motivo de saúde, ou por motivo da necessidade de prover pela família, por uma série de razões, algumas pessoas não ficam presas na sua rotina, no seu dia a dia. Mas aí é que está, vivendo a rotina, vivendo as tarefas do dia a dia, é possível viver diante de Deus. É possível viver na simplicidade diante de Deus, mesmo fazendo aquelas coisinhas assim mais chatas. Lavar panela todo dia. Que coisa chata ter que todo dia lavar a panela, né? Mas essa panela lavada diante de Deus, sabendo que você está fazendo aquilo que foi lhe dado naquele momento a fazer, que Deus permitiu, que Deus deu. Se você faz com amor, se você faz na simplicidade, você está cumprindo a vontade de Deus na sua vida. Assim como Isaac, na simplicidade, o grande patriarca, esses 3 patriarcas, né, da história de Israel, e aí está Isaac, que viveu essa vida humilde e simples. Mas muito bem, Isaac teve 2 filhos com Rebeca, ele casou com Rebeca, só com ela, teve 2 filhos, e esses 2 filhos eram gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú nasceu primeiro, ele era o primogênito, né? O primogênito era o filho que herdava a autoridade do pai, e ele se tornava o novo líder do clã. Então, por direito, embora fossem gêmeos, Esaú nasceu primeiro, então ele tinha esse privilégio da primogenitura. Mas Esaú, um dia, já grande, né, já estavam grandes, ele desprezou o seu direito de primogenitura. E um dia, ele chegando cansado em casa, ele vendeu a Jacó o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas, né? A palavra de Deus mostra assim o desprezo que ele teve. E ele aqui em Gênesis 24, no versículo 32, a gente lê assim: morro de fome, que me importa o meu direito de primogenitura. Quer dizer, morro de fome. A fome que ele estava sentindo ali naquele momento, ele não estava morrendo de fome, ele devia estar com muita fome, mas morrendo ele não estava, né? Então ele estava, é um exagero, é uma forma de falar. Então aquela fome que ele estava sentindo, naquele momento ele se deixou totalmente levar por ela e desprezou algo muito importante, muito mais valoroso do que o seu direito de primogenitura. Então ele nos leva, Isaú aqui, Deus viu o coração de Esaú, Deus viu o coração dele, e nos leva a refletir sobre as nossas prioridades, né? Sobre as coisas que nós valorizamos, sobre as coisas que nós fazemos que agradamos a Deus, e onde está o nosso coração? Nas sensualidades, no bem-estar momentâneo, ou nas coisas que não passam? Ou está nos mandamentos de Deus,
que é amar a Deus acima de todas as coisas, amar a Deus acima da fome. É possível? É. Nós nunca sabemos quando um dia, só Deus sabe, se um dia estaremos numa situação em que vamos nos defrontar com a fome, com a perseguição, com o perigo de morte. E aí, será que nós vamos ter coragem de amar a Deus acima de todas as coisas? E esse é o nosso chamado, amar a Deus acima de todas as coisas. Só Deus sabe se algum de nós um dia vai chegar numa situação de ter que fazer essa escolha. Mas se nós chegarmos nessa situação, oxalá todos nós aqui possamos escolher a Deus antes de qualquer outra coisa, né? Então, na balança das nossas escolhas, tem um lado que estão as coisas que passam, mesmo coisas legítimas, mesmo coisas boas. E no outro lado estão as coisas eternas. Qual lado da balança pesa mais para você? Né? Qual lado da balança? Esse lado aqui das coisas que passam, tem muitas coisas boas, mas elas não podem estar acima das coisas eternas. Por quê? Porque essas coisas aqui, mesmo boas, mesmo legítimas, elas vão passar. Elas vão passar. E se o nosso coração estiver nelas, nós passaremos junto com elas. Mas aqui desse lado, onde estão as coisas eternas que não passam, Deus, os mandamentos de Deus, a nossa fé em Jesus Cristo, o amor de Jesus na nossa vida, essas coisas que não passam, essas coisas que são eternas, com elas nós vamos viver para sempre. Né? E um dia é aqui que vai estar a nossa felicidade. Então, pensa na nossa balança. Esaú, ele falhou na balança dele, e ele valorizou muito mais um momento, uma coisa tão transitória, tão passageira, um momento de fome, né? Um momento de fome que ele não podia esperar, e aí ele vendeu, veja só, com que valor, que pouco valor foi dado ao seu direito de primogenitura, um prato de lentilhas. Né? Por um prato de lentilhas, ele, que me importa o meu direito de primogenitura, né? Foi isso que aconteceu. Então, ele trocou as bênçãos de Deus por coisas que passam. E aí ele vai pagar bem caro por isso. Infelizmente, ele vai sofrer por isso. Porque o que acontece? Quando mais adiante, um tempo depois, quando Isaac já estava bem velho, ele envelheceu, ele perdeu a visão, ele estava cego, e aí ele chama Esaú para dar a bênção solene do filho primogênito. E aí, vocês poderão ler isso na Bíblia, eu vou resumir aqui o que acontece. Uma artimanha arquitetada por Rebeca que cria essa artimanha, é uma trapaça mesmo, e aí ela envolve Jacó para que Jacó se faça passar por Esaú e receba a bênção do pai. Como o pai já estava cego, ele põe a roupa de Esaú, ele põe pele, porque Esaú era peludo, né? Então ele consegue enganar Isaac, e Jacó, mesmo não sendo primogênito, ele recebe a bênção de Isaac, a bênção do filho primogênito. Né? Essa bênção que estava destinada a Esaú, é o Jacó que vai receber. Né? Então, Jacó se faz passar por Esaú e engana o seu pai. Né? Então, o que Rebeca e Jacó fizeram não é um exemplo a ser seguido, certo? Isso não é uma coisa, não é algo que nós podemos seguir, porque não foi uma coisa certa que eles fizeram. Isso nos diz o quê? Como é que a gente entende isso? A gente entende que os personagens da Bíblia, exceto Jesus e Maria,
Eles eram seres humanos de carne e osso, falhos como nós. Eles não são heróis mitológicos, eles não são heróis de lendas mitológicas, não, eles são homens de carne e osso, pessoas falhas. E aí ele conta esse episódio, até mesmo isso reforça para nós a veracidade do relato, porque foi contado sem dourar a pílula, né? A coisa foi contada exatamente como ela é, ou seja, Rebeca e Jacó enganaram Isaac. Eles fizeram uma coisa errada, né? Então, isso a Bíblia nos mostra que nós, embora imperfeitos, embora falhos, podemos participar da história da salvação. Se Rebeca e Jacó participaram da história da salvação, nós que também somos imperfeitos, que também temos nossas falhas, nós também podemos participar da história da salvação, nos colocar no plano de Deus, viver a divina vontade e estar debruçados diante da palavra de Deus para que ela aconteça na nossa vida, né? Talvez Jacó, vamos agora dar o benefício da dúvida, né? Talvez ele acreditasse que ele merecia a bênção, porque ele tinha comprado o direito de primogenitura com um prato de lentilhas, né? Talvez ele se achasse nesse direito, né? Ele e Rebeca. Mas os meios que ele usou foram errados, né? Porque ele enganou, ele trapaceou. Então, por conta disso, ele vai pagar também. Então, nós vamos ver no decorrer da história que ele vai precisar ser purificado desse pecado dele, né? Deus vai purificar ele por isso e ele vai sofrer muito por causa disso. Mas Deus conhecia o coração de Jacó, mesmo jeito que Deus conhecia o coração de Esaú, que desprezou as coisas eternas, Deus conhecia o coração de Jacó. E mesmo Jacó, tendo feito isso, Deus conhecia tão profundamente o coração dele que confirmou a escolha de Jacó como sendo aquele filho que vai herdar a promessa, né? Apesar disso, porque Deus não olha tanto para os nossos defeitos, ele olha para o nosso coração. Ele quer que nós sejamos purificados e ele vai purificar Jacó. Jacó vai ser purificado. Mas Deus olha para o coração, né? Aquilo lá mais dentro do nosso coração. E ele olhou para Jacó e ele viu Jacó do jeito que Jacó é. Realmente disse: esse é meu, eu escolho Jacó. E confirmou a escolha de Jacó, né? Então a gente vai ver que ele vai ser purificado, né? Daqui a pouco eu vou contar para vocês, ele foi enganado pelo sogro dele. Ele passou 20 anos trabalhando com esse sogro, que manipulou ele foi manipulado durante 20 anos. Então ele que enganou o pai, ele depois foi enganado pelo sogro durante 20 anos. Ou seja, ele passou pela sua purgação, né? Antes dele receber a missão de voltar para Canaã. Mas já estou colocando já capítulos para frente. Vamos voltar para trás um pouquinho e vamos ver aqui. Então, Esaú desprezou a primogenitura, Jacó se fez passar por Esaú para receber a bênção de Isaac e foi abençoado no lugar, né? Então vamos ver o significado do primogênito. Primogênito tem um significado muito importante. A primogenitura, ela tem um valor. Jesus, por exemplo, a Bíblia nos diz que ele é o primogênito do Pai, né? Primogênito não quer dizer que tenha tido outros filhos, não, mas ele é o primogênito. Por conta dele, né, nós somos chamados filhos de Deus. Nós somos os outros filhos de Deus, filhos do Pai, por Jesus, que é o primogênito. O povo de Israel, também, esse povo escolhido, é uma nação de primogênitos, porque é através dessa nação que todas as outras nações também vão ser trazidas para a graça de Deus.
né? Então, Israel é considerado o povo primogênito dentre as nações. Dela vai nascer o Salvador, que vai trazer a salvação para toda a humanidade. Então, tem um significado. Ser o primogênito é uma coisa de valor, não é uma coisa a ser desprezada. No entanto, apesar de ser uma coisa de valor, uma coisa a não ser desprezada, por um lado tem a primogenitura, né, esse costume que nós temos de valorizar o que havia, né, essa valorização do filho mais velho, mas por outro lado temos as escolhas de Deus. E às vezes as escolhas de Deus vão além dos nossos costumes humanos, né? Então, por exemplo, há vários casos na Bíblia em que o mais novo acaba sendo escolhido. Nós temos, lembra da primeira aula, da segunda aula, Caim e Abel? Caim era o mais velho, mas foi Abel que ficou, né? Caim foi amaldiçoado, foi Abel que ficou ali, porque Caim matou Abel e era foi Abel que ficou não como vivo, porque ele foi assassinado, mas ele que foi amado, né? Que era um filho amado. Aí depois nós vemos o Ismael, que era mais velho do que Isaac. E Isaac foi quem recebeu a promessa, né? Foi o filho da promessa. E agora nós estamos vendo Jacó, Esaú, e nós vamos ver depois que o filho mais velho de Jacó, o Rúben, também vai perder a sua primogenitura. Porque Deus tem suas escolhas. Por que que Deus faz isso? Por que que às vezes Deus escolhe o mais novo, o mais fraco, o mais imperfeito, o menos qualificado? No caso aqui de Jacó, um trapaceiro mesmo, né? Era mais novo, mais fraco, menos qualificado, mais molenga, porque Esaú era aquele que saía, que trabalhava, que voltava para casa morto de fome, e o Jacó nem tanto. Então, ele era o menos qualificado, ele era menos tudo, mas Deus escolheu ele. Por quê? Porque Deus quer mostrar que é Ele quem faz. É Ele quem faz. Não são as nossas qualidades humanas. Não é porque nós temos muitas qualidades que aí então nós vamos poder realizar a obra de Deus. Não. Deus se utiliza dos pequenos, dos desqualificados, daqueles muitas vezes até que vêm de uma vida de pecado, resgatados de vida de pecado. Muitas vezes Deus usa esses para mostrar a glória de Deus. Não é a glória dos homens, é a glória de Deus. Daí porque que às vezes as escolhas de Deus não são totalmente compreendidas por nós, né? Elas vão além. Existe uma sabedoria de Deus que vai além daquilo que nós podemos compreender, das escolhas misteriosas de Deus, né? Então, Jacó é escolhido por Deus, apesar de trapaceiro mesmo, para a glória de Deus, a glória de Deus. E então ele que é confirmado, né, nas promessas. Deus renova a promessa com ele e ele recebe o nome de Israel. Ele vai mudar o nome para Israel. Mas vamos ver, vamos continuar aqui com a história, porque tem uma coisa aqui importante, né, que eu queria ressaltar. Eu vou voltar mais adiante também depois. Esaú e Jacó. Esaú era o mais velho, mas foi Jacó o escolhido de Deus. Tá certo? Essa história tem um paralelo com Ismael e Isaac. Ismael era o mais velho, Isaac foi o escolhido. Mas o desfecho é completamente diferente. Ismael e Isaac nunca se reconciliaram, até hoje, né? Os descendentes de Ismael não aceitam, nunca aceitaram a autoridade de Isaac e, porquanto, nunca conseguiram se reconciliar. Enquanto que
Esaú e Jacó, nós vamos ver que vai haver uma reconciliação. Eles vão encontrar um meio de reconciliação. Nós vamos terminar a aula de hoje falando dessa reconciliação que eles conseguiram. É um desfecho completamente diferente. Isso nos mostra que sim, é possível. É possível. Embora Jacó seja o mais novo, embora Jacó tenha trapaceado, enganado o pai, embora Jacó tenha vendido, tenha comprado o direito de primogenitura por um prato de lentilha, ele podia simplesmente, não, meu irmão, toma aqui, come, não quero nada de você. Não, ele não agiu muito legal. Apesar disso, ele foi escolhido. E com tudo isso, 20 anos depois, Esaú e Jacó vão se reconciliar, né? E isso vai ser uma coisa que eu quero enfatizar mais adiante, né? Mas voltando para a história, depois que Jacó enganou Isaac, eu espero não estar confundindo vocês com tanto nome, né? Sabe, o nome é o Isaac, é o Esaú, é o Jacó, é o Ismael, são tantos nomes. Eu espero que vocês estejam conseguindo acompanhar o percurso da história, tá certo? Então, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou 2 filhos, Esaú e Jacó. Jacó é esse que nós estamos agora acompanhando. Ele enganou o pai para receber a bênção do primogênito. E aí ele fugiu. Fugiu por 2 motivos. Ele fugiu primeiro ele ficou com medo de Esaú, porque Esaú ficou tão irado, que prometeu se vingar dele. Então ele precisava fugir, precisava sair dali, né, para não sofrer a vingança do irmão mais velho. Mas acontece que Esaú, por essa época, já tinha casado e ele tinha tomado para ele esposas da região, cananeias, né? E com isso ele trouxe muito desgosto para os pais. Isaac e Rebeca ficaram muito desgostosos com essas esposas que o Esaú tinha escolhido. Então Isaac, já velho, chama o seu filho Jacó, o qual tinha recebido a bênção, e diz: eu não queria que você tomasse uma esposa aqui desse povo. Eu gostaria que você fosse à terra de Jacó e buscasse lá, dentre os parentes da terra da sua mãe, Rebeca, e vai lá e procura uma esposa, uma mulher semita, para você casar, né? E então esse foi um dos motivos dele voltar para Mesopotâmia para procurar uma esposa semita. E a mãe Rebeca, preocupada com Esaú querendo se vingar dele, e disse: olha, vai para a terra do meu irmão Labão, o seu tio, fica lá com ele um tempo até as coisas se acalmarem por aqui. E com isso, Jacó vai embora, vai para a terra da mãe dele, vai morar com o tio dele, o Labão, né? E com isso ele vai passar 20 anos lá na Mesopotâmia. Ele vai ser vai levar 20 anos até que ele retorne, né? Então ele partiu e no caminho, quando ele estava indo para a terra de Nacor, ele ele tem um sonho interessante, ele tem uma experiência muito forte de Deus nesse dia, né? Talvez ele ainda não tivesse tido uma experiência de Deus tão forte como ele teve nessa ocasião. Ele estava dormindo, aliás, Jacó teve vários sonhos. Deus gostava de falar com Jacó através de sonhos, né? E através de anjos também. É, diferentemente dos outros, né, de Abraão e de Isaac, Jacó, Deus privilegiou assim a ele com sonhos interessantes. Então ele foi dormir no meio da viagem, se deitou e teve esse sonho.
E esse sonho era uma escada que tocava os céus, né, a terra, era da terra para o céu. E nessa escada, os anjos estavam subindo e descendo. E lá no alto da escada, tocando no céu, estava o Senhor, né? E aí ele viu o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. Foi quando ele então teve provavelmente a sua grande primeira experiência com Deus. E nesse sonho, então Deus fala com ele através do sonho e renova a aliança com ele, né? Renova todas as promessas que tinha feito. E eu queria ler para vocês aqui um trechinho aqui, está no capítulo 28, né? Nos versículos de 12 a 15. E assim como era esse sonho, ele via uma escada que, apoiando-se na terra, tocava com o cimo o céu. E anjos de Deus subiam e desciam pela escada. No alto estava o Senhor, que lhe dizia, olha só o que o Senhor fala para ele, né? Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Darei a ti e à tua descendência a terra em que estás deitado. Tua posteridade será tão numerosa como os grãos de poeira no solo. Tu te estenderás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o meio-dia. E todas as famílias da terra serão benditas em ti e em tua posteridade. E estou contigo para te guardar onde quer que fores, e te reconduzirei a esta terra, e não te abandonarei, sem ter cumprido o que te prometi. Então, aqui é muita coisa, né? A gente vê, Deus se revela a ele como Deus de Abraão, de Isaac, né? Deus renova as promessas e Deus promete que vai estar com ele onde ele for e que Deus vai reconduzir ele para a terra. Ou seja, ele vai passar por 20 anos de provação. E Deus já promete dar agora, né, nesse momento, que vai estar com ele. Ou seja, vou estar contigo e vou te reconduzir à terra. Então, ele tem esse momento com Deus, onde a fé dele é renovada, né? Ele passa a acreditar fortemente nesse Deus e a acreditar nesse Deus. É uma obra grande que Deus está fazendo na vida dele. E aí a gente se pergunta, que é um sonho estranho, né? Uma escada, assim. Com Abraão, Deus aparecia e falava. Mas com Jacó sempre tem uma coisa diferente. Nesse caso aqui é uma escada. E o que é que representa essa escada? Ora, Deus prometeu, renovou as promessas. Terra, povo e bênção para todas as nações através da sua posteridade. Então, aqui essa escada é quase que uma profecia, né? Que bênção é essa? Essa é a salvação que é prometida, ela representa, é uma profecia da salvação que é prometida a todas as nações, porque é Jesus. E quem é Jesus? Essa escada representa exatamente Jesus. Ele não fala isso, mas a gente vê claramente aqui que é Jesus, porque somente Jesus, que é homem e Deus, ele pode ter um pé na terra e o outro no céu. Nenhum outro ser, nenhuma outra criatura, ninguém mais pode ser homem e Deus ao mesmo tempo, senão Jesus Cristo. E ele sendo Deus, ele é possível nos dar a salvação. E sendo homem, ele pode nos unir até o Pai. Então, ele é essa escada, esse caminho, né, que na cruz dele, pela sua morte na cruz, pelo seu sangue precioso, conquista para nós a redenção. Então, nós agora, em Jesus Cristo, podemos subir essa escada e chegar até o Pai. Jacó ainda não pôde subir a escada, ele viu a Deus no alto da escada, ele não subiu a escada, ele viu a Deus no alto da escada, ele viu anjos subindo e descendo, ou seja, era possível subir e descer.
Os anjos podiam, mas ele não pode ainda. Mas isso mostra para nós essa promessa da bênção que é Jesus, onde hoje nós podemos subir essa escada. Porque junto com Jesus, que é o nosso irmão mais velho, o primogênito do Pai, com ele nós podemos subir essa escada e ir até o Pai. Então, essa escada representa Jesus, que vem da linhagem de Jacó. Jacó vamos dizer, o ancestral, né, antecedente de Jesus. Jesus vem da linhagem de Jacó, tá certo? Então, é muito bonito você conseguir olhar para esse sonho e ver Jesus ali e a nossa possibilidade de subir essa escada com ele, nele, por ele chegar até o Pai, né? Então, esse sonho representa justamente essa bênção para todas as nações, né? Muito bem. Então, com essa escada, esse abismo do pecado, como vocês lembram, quando Adão e Eva pecaram, criou-se um abismo, quebrou-se a amizade com Deus e criou um verdadeiro abismo entre a humanidade e Deus. Essa escada, nós podemos imaginar também como uma ponte, né, sobre esse abismo. Mas essa escada, ela representa a restauração do pecado. Né? É a capacidade, é a possibilidade de restauração desse abismo que foi criado, dessa impossibilidade que foi criada do homem chegar a Deus. Ele tentou com a Torre de Babel, mas não conseguiu. Então, essa escada, sim, ela chega até o céu. Né? E aí, esse local chamado Betel, Jacó erigiu um altar, e essa cidade, ela hoje se chama Beitim, e ela se localiza a cerca de 17 quilômetros no norte de Jerusalém. Então, ela é ali, bem no centro da terra prometida, né? Aí Jacó vai para a terra de Labão, ele é acolhido por Labão, né? E ele encontra novamente a história do poço. Ele no poço, ele chega lá em Harã, e ele está no poço e ele encontra Raquel. Raquel era pastora dos rebanhos do pai dela. O pai dela era o Labão. Então, ela é sobrinha de Rebeca, prima legítima de Jacó. Então, quando Jacó viu Raquel, se apaixonou logo por ela, né? Ela era linda, bonita, gentil, então ele logo se apaixonou por ela e a história se desenrola e Labão acolhe a Jacó na sua casa, e diz, não, você pode ficar, não se preocupa, você é bem-vindo, é da nossa parentela e tal, e ele acolhe, e Jacó fica morando com ele, aí ele pede Raquel em casamento, e Labão diz, tá certo, eu lhe dou a Raquel, mas você vai ter que trabalhar 7 anos para mim. E Jacó, então, é aí que vai começar a sua purgação, o seu tempo de purificação. Né? Ele vai trabalhar 7 anos para Labão. Quando completa os 7 anos, no dia do casamento, a noiva vinha com um véu. Né? Então, quando ele casa, ele pensa que está casando com Raquel, mas não está. Está casando com a filha mais velha, que era mais feinha, né? Que era a Lia. A Bíblia diz que ela tinha os olhos embaçados, né? Então, ele casa com Lia sem saber e fica muito chateado e vai falar com Labão, e Labão, não, tudo bem, se preocupe não, você fique casado com essa uma semana, na semana que vem eu lhe dou Raquel também, porque como que eu ia lhe dar Raquel se ela é a mais nova e ia casar a mais nova antes da mais velha? Não. Eu lhe dou Raquel também, mas você vai trabalhar mais 7 anos para mim. E aí ele foi enganado pelo sogro, praticamente da mesma maneira como ele enganou ao seu pai
quando ele se fez passar por Esaú. Agora ele se casa com Lia, que se faz passar por Raquel, né? E aí ele trabalhou 7 anos, casou com a Lia, trabalhou mais, aí ganhou também a Raquel, uma semana depois, e trabalhou mais 7 anos. Então ele recebeu 2 esposas, precisou trabalhar 14 anos para Labão. E Labão, quem era Labão, né? Labão não conhecia o Deus verdadeiro. Ele não conhecia. Ele era pagão, inclusive envolvido com ocultismo. Ele tinha ídolos e tudo. E ele também não era lá muito bom caráter, não. Ele era meio esperto, muito esperto, e ele quis se aproveitar de Jacó. Então, ele enganou mesmo, enganou Jacó, e ele manipulava Jacó. Então, durante 20 anos que Jacó esteve trabalhando para ele, ele mudou o salário de Jacó 10 vezes, e sempre enganando. Quando uma coisa dava certo de um jeito, ele mudava, enganava, Jacó manipulava, e Jacó queria voltar para a terra dele, a terra prometida. Queria voltar, mas Labão sempre manipulava, enganava e fazia por onde, até que chegou um dia que Jacó disse, não, está na hora, eu juntou as 2 esposas, os filhos, por essa época ele já tinha 11 filhos, juntou os 11 filhos, juntou o rebanho que, por justiça, ele acreditava que lhe pertencia, depois de trabalhar 20 anos, né? Então, ele juntou suas coisas e fugiu, né? E fugiu, só que aí Labão vai e segue, e vai perseguir ele. Vai perseguir ele, quando chega lá, Deus se revela a Labão, né? Se revela, assim, entre aspas. Fala com Labão e diz, olha, não toca em Jacó. E Labão dá um passo atrás e, de fato, no final das contas, ele parte em bons termos com o sogro e volta para Canaã. Então, Jacó casou com Lia e Lia deu 6 filhos. Os 6 filhos que Lia deu a Jacó são Rúben, o mais velho, Simeão, Levi, nós vamos depois ouvir falar muito de Levi, que é dele que vem os levitas, né, os sacerdotes de Israel, Judá, que é de onde vem Jesus, que é o leão da tribo de Judá, Isacar e Zabulon. E também teve uma filha que chamava Dina. Lia, quando casou, levou sua serva, sua escrava, né? E a sua escrava concebeu 2 filhos, Gad e Asser, né? Raquel, aí vem a história que se repete, Raquel era estéril, mais uma vez, e ela não concebia. Então, ela tinha inveja da Lia e deu a sua serva, Bala, para conceber. E Bala concebeu 2 filhos, Dan e Neftali, né? Então, até aqui nós temos 10 filhos. Aí, finalmente, Deus teve misericórdia da Raquel e ela finalmente gerou um filho, né? O 11º filho de Jacó é filho da Raquel, depois de muitos anos sem ela conseguir conceber. E esse filho é José, que é o filho da história que nós vamos contar na próxima aula. Agora, Jacó amou a José mais do que a todos os outros filhos, porque ele era o filho da sua esposa amada, né? Então, Jacó, na terra de Labão, teve 11 filhos. Quando ele fugiu de lá, ele fugiu carregando seus rebanhos, suas mulheres, as duas esposas com suas 2 escravas, que todas que eram concubinas nele, todas as 4 geraram filhos para ele, no total, até aqui, de 11 filhos, né? Então, depois desses 20 anos que Jacó servindo Labão, né, depois de tudo que ele passou, depois que tudo que ele sofreu, Deus aparece a ele e lhe instrui. Lá em Gênesis 31, no versículo 3, Deus diz assim,
volta para a terra dos teus pais, para a tua parentela, e eu estarei contigo. E aí é a hora de voltar, é quando ele volta, é quando se passa esse evento que eu contei, onde Deus diz a Labão que não faça nada com Jacó, né? E assim ele não faz, né? Então, Labão, como eu disse, era pagão, e suas filhas também. Raquel era pagã, a Lia era. Então, quando eles fogem, Raquel leva uns ídolos com ela, né? Ela não conhecia ainda o Deus de Abraão, ela não tinha ainda sido tocada dessa maneira. Então, quando eles estão para chegar, quando eles chegam em Canaã, né? Logo que eles chegam, aí é que Jacó vai instruí-los sobre o único e Deus verdadeiro, e eles têm todos que se desfazer dos seus ídolos, renunciar a todas essas coisas. E Raquel consegue renunciar, né? Enquanto que isso me leva a pensar, me recorda da esposa de Ló. Lembram Ló, o sobrinho de Abraão, que quando estava em Sodoma, os anjos saíram e a esposa dele não conseguiu se desapegar, ficou olhando para trás até que virou uma estátua de sal. Ela não conseguiu se desapegar. E aqui o mérito da Raquel é que, apesar de que ela ainda não conhecia Deus, quando saiu da terra do seu pai, saiu com ídolos, levando ídolos com ela, quando ela chega em Canaã, ela então se livra de todos os ídolos e começa a servir ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, né? Muito bem. Agora vem uma passagem interessante que nós vemos aqui. Jacó finalmente se despede de Labão numa boa. Labão não gostou, mas como ele sofreu um impacto de uma intervenção de Deus, então ele deixa Jacó partir. Jacó então parte com suas mulheres e seus 11 filhos e seu rebanho e seus bens e todas as suas coisas em direção à terra que Deus instruiu que ele voltasse, né? Volta para a terra dos teus pais. Mas Jacó está preocupado. Ele está preocupado com Esaú. Como é que vai ser esse encontro com Esaú? Aliás, ele não está preocupado, ele está apavorado, ele está morrendo de medo do que vai acontecer. Então, ele se precavê com muitos presentes. Uma coisa muito extravagante a quantidade de presentes que ele prepara para levar para o seu irmão, né? Então, ele é apavorado com esse reencontro. E aí ele ora, ele pede a Deus que proteja ele, que proteja a sua família, né? Ele já conhecia a Deus, ele já tinha uma vida de oração, ele ora a Deus, ele se humilha diante de Deus, ele reconhece que ele é indigno de receber favores de Deus, mas ele invoca a Deus e ele relembra a Deus: olha, Senhor, tu prometestes estar sempre comigo. Então ele se humilha diante de Deus, invoca o nome de Deus e diz: eu não mereço. Ele sabia tudo que ele já tinha feito na vida, né? Eu não mereço, mas eu clamo a ti. E aí ele clama, e aí ele tem uma outra experiência muito forte de Deus. A primeira foi a que eu contei, a escada, né? O sonho da escada. Ele agora vai ter uma outra experiência muito forte, que ele passa a noite inteira lutando. É uma luta que ele tem, uma luta com Deus, uma experiência dele, que é muito importante essa luta, que vem restaurar, né, esse relacionamento dele com Esaú, vem preparar o coração dele para essa restauração. Deus dá a Jacó a graça de reviver as lutas da vida dele. Então, Esaú e Jacó, a Bíblia diz que desde o ventre de sua mãe, desde o ventre de Rebeca, os dois irmãos gêmeos já brigavam. Então, quando Esaú nasceu, Jacó veio agarrado no calcanhar dele. Essa rivalidade já acontecia já desde o ventre. Então, Jacó é esse homem de uma índole, assim, de uma coisa de lutar, de perseverar, de ir para frente. Então, ele não era um homem era um lutador.
vamos dizer assim. Então, ele tinha essa qualidade, essa característica na sua personalidade de ser um homem lutador. Ele lutou, ele trabalhou 14 anos para poder casar com a mulher que ele amava, a Raquel. Então, ele era esse tipo do cara que ia lá e fazia, e lutava e ia atrás, né? Só que ele fazia até então pelos seus próprios interesses, para para o seu próprio interesse. E aí, nesse dia, quando ele luta com Deus a noite inteira, ele passa a noite inteira lutando com Deus, ele não desiste, ele vai, ele não desiste, até que de manhã Deus diz assim, ele vence a luta, mas ele é ferido. Essa ferida dele é exatamente aquela ferida. Ele restaura. Então vamos entender aqui. Ele passa a noite lutando com Deus. E nessa luta com Deus, nessa batalha espiritual, ele está restaurando, ele está revivendo essa vida de lutas e Deus está purificando nele essa característica de lutador para ele passar a ser um novo tipo de lutador. Ele vai deixar de ser aquele lutador para fazer as coisas para ele mesmo e vai passar a ser um lutador para Deus. Ele vai ser transformado por um lutador para Deus. E por isso ele está pronto para se humilhar diante de Esaú e de até mesmo se submeter à autoridade de Esaú. Ele se aproxima de Esaú chamando meu senhor. Ao dizer isso, ele está dizendo, não, eu reconheço que você é que é o irmão mais velho, eu reconheço que você é o primogênito, eu estou aqui para lhe servir. Então, ele é transformado nessa luta, e a luta dele agora é uma luta interior, é uma luta espiritual, é uma luta de oração. Isso fala para nós da vida de oração, que é uma luta, é uma batalha que nós travamos todos os dias, a batalha que nós travamos espiritualmente com os nossos pecados, com nossas tentações. Nós somos chamados a sermos lutadores também, lutadores espirituais, lutando com perseverança, sem desistir, porque quando nós não desistimos, nós somos abençoados. Jacó lutou com Deus a noite inteira. No final da luta, Deus abençoa ele. Abençoa, muda o nome dele de Jacó para Israel e fere. Essa ferida representa quando nós somos tocados por Deus e Deus fere a nossa alma, né? Fere a nossa alma, uma ferida que cura. E aí, Jacó aqui, ao ser ferido, ele é curado do trauma dessas lutas todas da vida dele, né? E ele vai agora, ele é ferido na coxa, no nervo da coxa, ele vai andar mancando. Ele não vai ser mais aquele homem bonitão, perfeito, forte, ele agora tem uma deficiência. E essa deficiência é para ele se lembrar, né, de quem ele é diante de Deus, e com isso também, com essa ferida, ele agora é um homem transformado que não mais enganará os outros, não mais vai fazer trapaça. E ele agora é esse homem ao serviço de Deus. Então ele passa por essa luta que é uma transformação na vida dele, né? Ele vai mancar pelo resto da vida, mas ele não vai mais enganar os outros, né? E ele agora vai ser um lutador, mas é um lutador interior, né? E a isso nós somos chamados. Essa luta que persiste, que não desiste, que no final recebe a bênção de Deus. A isso nós somos chamados a ser como Jacó, né? Lutar sem nunca desistir, né? Ele perseverou até o fim, né? E isso nós podemos aplicar na nossa vida espiritual, né? Agora Jacó curado, tocado por Deus, humilhado, transformado, as características da sua pessoa serem agora transformadas para serem usadas para Deus, ele agora está pronto para reencontrar Esaú. Então ele chega humildemente, né?
ele chega humilde, ele chega chamando, disposto, né, demonstrando o seu desejo de submeter-se, mas isso não acontece. Ele era o escolhido de Deus e isso não acontece, e Esaú realmente acolhe ele, eles se abraçam, se reconciliam, e é uma coisa muito bonita, né, de ver essa reconciliação. Né? Só que a essas alturas os rebanhos eram muito grandes. Como vocês lembram, Abraão e o seu sobrinho Lote, teve uma hora que eles se dividiram, porque os rebanhos eram muito numerosos. Então aconteceu a mesma coisa. Esaú e Jacó tinham muitos rebanhos, então eles não puderam morar juntos, eles se dividiram. E Jacó permaneceu na terra prometida e Esaú foi para uma outra região, a região de Edom, que fica além das fronteiras da terra prometida, né? Ou seja, aquele que está ficando na terra é aquele que é o escolhido de Deus, que é Jacó. E aí Jacó se estabelece nessa região, né? E lá a Raquel, sua esposa amada, sua esposa amadíssima, gera mais um filho e nasce Benjamim. Só que no trabalho de parto, a Raquel vem a falecer. Então, Benjamim foi esse filho assim muito amado de Jacó. Ele já tinha José como seu filho favorito, e agora Benjamim é tudo para ele. Benjamim é tudo para ele, é esse filho temporão dessa esposa amada que falece, que morre no trabalho de parto. Então, Benjamim é tudo, é a pupila dos olhos de Jacó, né? Então, aqui nós vamos encerrando a história de Jacó, relembrando que Jacó agora ele vai se chamar Israel, e ele tem, com Benjamim, ele tem um total de 12 filhos, né? Que são esses 12 filhos, os patriarcas das 12 tribos de Israel, que nós vamos ver mais adiante, né? Sendo que, como eu já disse, é da tribo de Judá que virá o Messias. Mas José, o filho amado, né, que era esse filho querido dele, é o tema da nossa próxima história. Então, hoje nós encerramos esses 3 grandes patriarcas e vamos ver o que é que nós aprendemos com ele. Com Abraão, nós aprendemos o valor da fé, da confiança em Deus. Claro que Abraão nos ensina muitas outras coisas. Ele nos ensina intercessão, nos ensina muitas coisas. Mas a fé e a confiança de Abraão são 2 coisas realmente para a gente aprender e carregar conosco. Com Isaac, nós aprendemos o valor da humildade, da simplicidade, da aceitação do dia a dia, vivendo diante de Deus, né? Com Jacó, nós aprendemos o valor da luta espiritual e da perseverança. Então, aqui nós temos já muitas coisas para aprender com esses 3 patriarcas. E na próxima aula com José, vai ter muita coisa que nós vamos aprender com ele também, tá certo? Ele tem muito, José tem muito a nos ensinar. Vai ser uma história realmente belíssima, que a gente vai poder dar continuidade na nossa história da salvação. Eu espero que vocês estejam gostando dessa história, sendo contada assim, dessa forma, e é uma história que daqui a pouco, com paciência, nós vamos chegar até nós, né? Então, Deus nos abençoe e até a próxima aula. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.